Eu me chamo Patrick Gomes, professor de Biologia Geral, e eu te convido a vir aprender Biologia comigo, tá? Nesta aula de hoje, eu preparei para você, tá, um conteúdo muito bem explicativo, aonde eu trabalho com você através de mapa mental. Essa aula inteira aqui a gente vai produzir um mapa mental. Então pega teu caderno, pega tua caneta. Essa aula aqui ela é focada justamente no processo de aprendizagem. Eu vejo muita videoaula aqui no YouTube e que de fato até as minhas aulas também, às vezes o estudante quer aprender, sente dificuldade de aprender, e essa aula é de fato para quem tem problema, tá? Para quem tem dificuldade aí de aprendizagem, que não consegue fazer um mapa mental. Então vem fazer comigo esse mapinha mental que eu tenho certeza que você vai sair desta videoaula sabendo de muita coisa, tá? Essa aula aqui é focada para estudantes que estão no ensino superior, para estudantes que estão no ensino médio, para você também que não entende nada de biologia. Então vem comigo que eu tenho certeza que essa videoaula aqui vai te ajudar. Não esquece, deixa teu gostei, se inscreve no canal e vem comigo. E tá na lousa aqui, tá? Então já coloca aí aquela tua folha na vertical, de repente aí, para tu poder construir esse mapa mental junto comigo, tá? Então vamos lá. Colocando aí sais minerais no centro da folha, é importante destacar para vocês que os sais minerais são compostos inorgânicos. Na aula passada eu falei acerca dos compostos orgânicos e dos compostos inorgânicos. E é importante também a gente lembrar que sais minerais são compostos inorgânicos, que desempenham funções extremamente importantes para o teu corpo. É importante destacar que os sais minerais, eles são encontrados de duas formas, tá? Então vamos aqui colocar aqui as formas que eles são encontrados. Vou colocar aqui embaixo. Olha, ou melhor, vou copiar e colar isso daqui para poder pegar essa mesma fonte. Ó, os sais minerais, eles podem ser encontrados dissolvidos, tá? E podem ser encontrados cristalizados. Então, os sais minerais, eles podem ser encontrados de duas formas, tá? Ou na forma dissolvida, ou na forma de cristais. Isso mesmo, tá? Patrick, qual é a função do sal mineral? A função geral do sal mineral, isso vai depender muito se ele está no estado dissolvido ou no estado cristalizado. No estado cristalizado, os sais minerais têm funções estruturais, por exemplo. Mas, numa função dissolvida, os sais minerais eles são cofatores. O que seria um cofator? Seria uma estrutura que é fundamental para que algumas reações aconteçam. Então, assim como as vitaminas, os sais minerais também têm uma função de ser um cofator. Eu vou estar colocando isso para vocês. Tá ficando mudo sozinho aí? Gente, confere para mim esse áudio para eu saber se tá bacana, tá? Porque senão eu vou pegar ali outro microfone para ver se o problema é com esse microfone aqui. Eu vou pegar aqui outro microfone, gente. Me dê só 2 segundinhos que eu vou pegar aqui outro microfone, tá?
Beleza. E agora? Estão me ouvindo melhor agora? Estão me ouvindo melhor agora? Eu troquei o microfone. Tá bacana agora? Tá dando para me ouvir? Sim ou não? Tá baixo? Ah, agora sim, né? Então, gente, se tiver ruim, aí vocês avisam, tá? Então, beleza, né? Os sais minerais eles podem ser encontrados de forma dissolvidas ou podem ser encontrados de formas cristalizadas. Vamos entender aqui um lance legal sobre sais minerais antes da gente poder debater um pouco sobre algumas características individuais dos sais minerais, tá? Quando a gente está falando do sal mineral, deixa eu pegar aqui uma setinha, quero colocar uma setinha aqui. Vamos colocar aqui uma setinha em dissolvido. Vamos colocar uma setinha aqui em cristalizado, que eu quero dizer para vocês uma coisa interessante sobre o sal mineral quando ele é dissolvido. Esse sal mineral, quando ele é dissolvido, que ele é encontrado literalmente no teu corpo na forma de íons, do que nós chamamos de íons, esse cara aqui, ele acaba interferindo no poder osmótico da célula. O que isso implica? Isso implica que os sais minerais eles acabam contribuindo para a concentração de sais minerais, ou melhor, os sais minerais acabam contribuindo para concentrações de água dentro da célula. Para o pessoal que está pagando comigo patologia, a gente falou muito acerca do cálcio e que qualquer coisa que acontece de lesão celular, por exemplo, acaba interferindo nas concentrações de cálcio dentro da célula. Então, de uma forma ou de outra, esse poder osmótico que os sais minerais têm é fundamental para poder controlar a água que existe dentro da célula. Então, na maioria das vezes, quando a gente está falando sobre sais minerais, a gente está falando desse poder osmótico que os sais minerais têm. Não todos, mas a maioria vai ter poder osmótico, como o sódio, como o potássio, como o cálcio, que são sais minerais que estão ligados diretamente na concentração de água dentro da célula. Além disso, os sais minerais, eles também são cofatores inorgânicos. Então, vou colocar aqui uma outra função, digamos assim, dos sais minerais. São cofatores inorgânicos. E um cofator inorgânico, literalmente, é isso aqui, ó. Ajuda as enzimas nas reações químicas. Então, os sais minerais, eles por serem cofatores, eles também podem contribuir na ativação de algumas enzimas. Existem sais minerais que são importantíssimos para a ativação de algumas enzimas em momentos de reação química. Então, eles podem interferir no poder osmótico da célula, são cofatores inorgânicos. Uma questão também fundamental sobre sais minerais. Eles não são fontes de energia, é importante destacar isso, tá? Não são fonte de energia. Ah, sal mineral, ele me dá energia. Não, sal mineral não tem função energética. Quem tem função energética é carboidratos. Quem tem função energética é lipídio. Quem tem função energética é proteínas, no caso os aminoácidos, que podem ser convertidos em glicose. Mas os sais minerais, eles não têm funções energéticas. Comenta para mim quem está fazendo comigo o mapinha mental, que eu quero saber, tá? Muito bem, Patrick. Então, aqui são literalmente duas características dos sais minerais e vamos uma coisa que eu tenho que saber, né? Duas verdades e uma mentira, né? Exatamente, duas verdades e uma mentira. Sal mineral não tem função energética. Além disso, esse sal mineral na forma dissolvida, ele pode ser encontrado de duas formas que também estão relacionadas com a sua função. Por exemplo, tem sal mineral que tem função estrutural,
Tem sal mineral que tem função estrutural, que é o sal mineral em si, como por exemplo o cálcio, tá? Sais de cálcio que estão formando os ossos, como também tem a função reguladora. E essa função reguladora são os íons. Íons que muitas vezes, Angélica, você escuta lá no conteúdo de química, íons, íons, íons. Ai, Patrick, que negócio difícil. É porque, na verdade, Verônica, quando a gente está estudando sais minerais, muitas vezes a gente pula essa etapa de saber as funções gerais dos sais minerais, antes da gente poder entender a função individual de cada sal mineral. Mas é importante destacar isso, que de forma geral, os sais minerais, eles interferem no poder osmótico da célula, ou seja, na capacidade de armazenar água dentro da célula, são cofatores inorgânicos, ou seja, ajudam as enzimas nas reações químicas, mas um detalhe, sal mineral, ele não é fonte de energia. E além disso, na forma dissolvida, vai ter uma função estrutural, que é a função sal, literalmente, e a função reguladora, que são os íons. Não tem aquele negócio? Íon de sódio, íon de potássio, íon de ferro. Então, ali é tudo sal mineral regulador, participando de alguma atividade metabólica dentro da célula. Já quando a gente está falando dos sais minerais cristalizados, tem uma informação aqui interessante sobre eles, que é com relação à água. São sais minerais insolúveis em água. Insolúveis em água. Então, aqui são os sais minerais que você encontra na natureza, que são insolúveis em água. É importante fazer o destaque dessa informação para vocês, tá? Antes da gente mencionar, por exemplo, a função dos sais minerais. Se eu perguntasse a vocês aqui agora nesse nivelamento, me diz aí o nome de um sal mineral. Ó, eu vou fazer assim, ó, antes que você diga, tá? Vamos fazer aqui um teste. Eu vou colocar aqui, não diga não comenta ainda não, que eu vou querer que vocês comentem, tá? E participem. Ó, eu vou colocar aqui macrominerais e vou colocar do outro lado microminerais. E vocês vão me dizendo o nome dos sais minerais que vocês conhecem e eu vou dizer se ele é macromineral ou micromineral. Microminerais. Então, beleza. Deixa eu botar esse negócio aqui para poder comentar aqui. E aqui para eu poder comentar aqui. Antes, eu vou apagar esse daqui, sabe? Estou usando só como referência. Bom, me digam aí. Nome de sais minerais que vocês conhecem, eu quero saber. Nome de sais minerais que vocês conhecem. Pode jogar aí no chat. Qualquer sal mineral, que eu vou dizer para você se ele é um macromineral ou se ele é um micromineral. Cadê? Bora! Comenta aí. Zinco. Epa! O zinco é um micromineral. Zinco, micromineral. Cadê mais? Ferro. Ferro, macromineral. Ferro. Deixa eu aumentar o tamanho aqui dessas letras aqui para ficar melhor. Ok. Zinco, ferro. Magnésio. Magnésio é um macromineral. Magnésio. Magnésio, macromineral. Potássio. Potássio, macromineral. Potássio, macromineral. Cálcio, macromineral. Cálcio, macromineral. Enxofre, macromineral. Enxofre, macromineral. Selênio, selênio, micromineral. Selênio, selênio, micromineral. Que mais? Iodo e fósforo. Bom, o iodo é um micromineral. Já o fósforo é um macromineral. Fósforo é um macromineral.
tá? Que mais? Cálcio, já falei. Iodo, já falei. Enxofre, já falei. Flúor, micromineral. Flúor, micromineral. Vou colocar aqui, ó, sódio, opa, potássio, né? Vamos colocar aqui sódio também é macromineral. O cloro também é macromineral, tá? Então, ferro, magnésio, potássio, cálcio, enxofre, sódio e cloro. Vamos parar por aqui, né? São macrominerais. Já aqui no grupo dos microminerais, que são minerais que nosso corpo tem muito pouco deles, o zinco, o selênio, o iodo, o flúor, o cromo, tá? O cromo, quem mais? O cobre, tá? O cobre também entra aqui. O manganês também poderia entrar como micromineral. Mas aqui você vê, eu considero que aqui são os sais minerais mais conhecidos que tem. Os macrominerais e os microminerais. E eu convido agora você a, em uma outra folha, tá? Para quem está copiando, em uma outra folha a gente fazer uma abordagem sobre cada um desses sais minerais que tem funções muito importantes, tá? Para teu corpo. Vou tirar aqui um print, vou abrir aqui uma coisa, tá? E vou copiar ali o nome sais minerais, só para a gente poder usar no mapinha mental, ele ficar no centro. Vamos colocar aqui, ó. Pá. Bom, deixa eu dar aqui, deixa eu pegar pegar isso aqui, isso daqui, só para a gente usar como referência. Vou colocar aqui dois sais minerais que são bem conhecidos: o sódio e o potássio. Eu gosto de falar sempre dos dois ao mesmo tempo, porque eles têm funções muito semelhantes. Patricão, sódio e potássio, eles são importantes para quê? Transmissão de impulso nervoso. O sódio e o potássio, eles são fundamentais para a transmissão de impulso nervoso. Quando a gente está estudando fisiologia humana, o professor ele vai explicar para vocês como acontecem as sinapses. Aí tem a sinapse química, tem a sinapse física, que é o contato que acontece entre os neurônios. Só que a transmissão, o impulso nervoso em si, que está acontecendo na membrana plasmática, esse impulso nervoso, ele se dá por conta das entradas e saídas de sódio e potássio, que é o que nós chamamos de polarização, despolarização e repolarização. E claro que eu não vou adentrar dentro dessa fisiologia, porque não é o meu objetivo, mas é importante fazer esse destaque, que o sódio e o potássio são importantes demais para a transmissão de impulso nervoso. Além disso, o sódio e o potássio, eles são importantes para a contração muscular. Contração muscular. Para poder acontecer a liberação de cálcio dentro das células, eu falei isso há pouco tempo para a galera que está pagando comigo patologia, que eu falei que as concentrações de cálcio no citoplasma da célula não podem ficar exageradas. Aí tem lugares dentro da célula que armazenam cálcio, como mitocôndrias armazenam cálcio e como o retículo endoplasmático liso. Eu vou falar também dessas organelas no nivelamento em outro momento. Mas para poder acontecer essa liberação de cálcio lá no processo de contração muscular, o sódio e o potássio, eles são fundamentais para isso, tá? E, Patrick, onde é que eu encontro sódio e potássio? Na carne, tá? No queijo, no queijo, no leite você encontra, nas frutas, nas frutas. Eu vou colocar aqui I, mas tem mais fontes. Agora, gente, uma coisa interessante. Quando a gente está falando dos dois, tem um que é visto como uma espécie de vilão. Quem saberia me dizer? Ou se é os dois, ou é um em especial? Eita, tu vai comer a sopinha, aquele pozinho que coloca no macarrão instantâneo,
Instantâneo é um perigo, tá? No caso é o sódio. O sódio, muito bem, Pamela. Vanessa também, Josélia. O sódio, gente, nossa, Coca-Cola tem sódio pra caramba, tá? Aquele pozinho e um monte de coisa que você consome. Como eu falei lá em cima, os sais minerais eles estão ligados ao controle osmótico da célula. Então, concentrações elevadas de sódio dentro de diversos tipos de lesões que podem acontecer no seu corpo, uma delas é a retenção de muita água, tá? Então é bastante comum pessoas terem retenção de líquido, claro que não é só por conta do sódio, mas o sódio contribui bastante para essa retenção de líquido. Por isso que dietas equilibradas devem ter um equilíbrio de sódio, porque o sódio ele pode sim atrapalhar em processos metabólicos, ele pode sim atrapalhar no processo de emagrecimento, tá? Outro tipo de sal mineral que é bastante conhecido é o cloro, tá? O cloro também é conhecido. Patrick, meu corpo tem cloro? Tem, ó. O cloro tá na formação do suco gástrico. O suco gástrico, lá na digestão. Digestão. O suco gástrico, que é o HCl, tem cloro. Então, o cloro é fundamental para isso. Não é à toa que ele está no que nós chamamos de formação do ácido clorídrico. Formação do ácido clorídrico. Valeu. Formação do ácido clorídrico. Olha isso. Pode beber cloro, então? Será que pode beber cloro, minha gente? Qual é a bebida que tem cloro que eu não conheço? Me diga aí o nome de uma bebida que tem cloro. Me diga o nome de uma bebida que tem cloro, que eu quero saber. Cloro é um veneno pro corpo, mano. Tem que ter cuidado, não pode beber não, tá? A ingestão disso pode causar queimadura, mano. Vai beber isso não, tá doido, é? Clorofila. Mas é diferente. Então, ó, formação de ácido clorídrico. Não, ó, um detalhe, tá? Peraí. Quando o EN fala pode beber cloro, eu estou levando em consideração, atenção, quando o EN fala eu posso beber cloro, eu estou levando em consideração na forma de ácido clorídrico. Claro que não. O pH é muito baixo e vai fazer mal. Mas o cloro está presente na nossa alimentação. Afinal, qual é a fonte de cloro para poder o corpo produzir o ácido clorídrico? Então, a fonte de cloro, eu posso destacar aqui carne. Carne sempre tem tudo, né? Carne, ovo e leite, tá? Carne, ovo e leite eu posso sim encontrar concentrações de cloro para atender às minhas necessidades. Outro tipo de sal mineral que é muito importante, que é muito conhecido, é o cálcio, tá? Cálcio. Cálcio é importante demais. Tá formando um monte de coisa no teu corpo, ó. Por exemplo, ó, formação dos ossos. O cálcio tá na formação dos ossos. O cálcio tá na formação dos dentes, na forma de sal, dentes. O cálcio é importante para coagulação do sangue. Existe uma cascata de coagulação do sangue. Não sei a coagulação de sangue, né? Mas enfim, existe uma cascata de coagulação que o cálcio ele é fundamental para isso. Em assuntos referentes à fisiologia humana, quando o professor está falando sobre as cascatas que acontecem no processo de coagulação, ele vai estar falando do cálcio. Verônica, você levantou a mão, quer falar alguma coisa, minha amiga? Pode ficar à vontade. Oi, Patrick, boa tarde. Boa tarde, Verônica. Ei, Patrick, qual a influência do bicarbonato aí nesse ácido clorídrico? Não entendi a pergunta.
qual a influência do bicarbonato de sódio no ácido clorídrico? Porque tem muita gente que utiliza, né, o bicarbonato de sódio. O que é que ele vai incentivar isso? Qual a influência dele? O bicarbonato de sódio em si, ele é importante para regular o pH do sangue, tá? Então, talvez pessoas que estejam tomando algum tipo de medicamento que alteram o pH, elas podem estar por alguma razão, tá? Não posso falar com propriedade, mas elas podem estar justamente fazendo a ingestão de bicarbonato de sódio para tentar equilibrar as concentrações de ácido e base do sangue, mas eu não vejo agora, Verônica, me perdoe, uma aplicabilidade não, tá? Mas tem, mas eu não saberia responder, francamente, para você. O que eu posso dizer é com relação a controlar pH com bicarbonato de sódio, mas uma outra atitude fisiológica em si eu não me recordo agora, tá? Mas eu posso depois pesquisar e te dizer, beleza? Mas deve ter sim alguma coisa. Alguém sabe dizer? Se alguém souber dizer, pode dizer aí. Influência do bicarbonato, tá? O que o pessoal usa bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio. Deixa eu ver aqui, para poder a gente também aprender isso daqui, tá? Deixa eu ver aqui. Equilíbrio ácido-base, que foi o que eu falei. Importante para a digestão. O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar a acidez estomacal. Então, de repente, até quem está com azia, né? Fazer a ingestão de bicarbonato. No pâncreas. O pâncreas, né? Que para poder liberar algumas enzimas tem que ter bicarbonato, que é liberado pelo fígado, então também vai auxiliar na digestão e também tem função muscular, uma vez que ajuda nas concentrações de cálcio. Então tem muita coisa aí, Antônio. Eu acho que ele fala sobre azia também, tá? Então bicarbonato aí de sódio faz muita coisa. Mas voltando aqui para o cálcio, tá? Coagulação de sangue. O que mais que ele faz? Transmissão de impulso nervoso. Transmissão de impulso nervoso. Contração muscular, principalmente a contração muscular. Agora, ó, quem não está pagando patologia comigo, vai aprender uma coisa que eu vou ensinar aqui a vocês. Eu expliquei para o pessoal que está pagando patologia comigo alguns mecanismos de lesão celular. E um dos mecanismos que eu falei é um influxo de cálcio. Muito cálcio entra dentro da célula por conta de algum outro dano que aconteceu nela. E a gente até eu falei sobre isso em sala de aula, falando que quando acontece esse influxo de cálcio, o cálcio dentro da célula ele tem que ser armazenado em algum lugar, ou na mitocôndria, ou no retículo endoplasmático liso. E o cálcio dentro da célula, ele altera o pH. A célula pode ficar mais ácida, como também ela atrapalha no equilíbrio osmótico. Então, o cálcio, quando ele entra, ele puxa também o sódio. Então, isso acaba também colocando muita água dentro da célula. Inclusive, a gente viu um tipo de lesão que é justamente o aumento da quantidade de água da célula, que é uma degeneração hidrópica, muita água dentro da célula. Então, o cálcio também, por mais que ele seja importante, ele tem que se manter em níveis equilibrados, tá? Então, cálcio. Outro sal mineral que é muito conhecido e muito popular é o flúor, tá? O flúor que é importante para evitar. O flúor que é importante para evitar cárie, tá? Muito provável que você já ouviu isso, né? Evita que os dentes percam minerais. Eu vou colocar assim, evita que os dentes percam minerais. Isso porque o flúor, ele cria uma placa, tá? Ele cria uma placazinha.
Então, o flúor ele é importante para os dentes, tá? Patrick, faz mal usar hidroclorito de sódio na salada? Cara, olha, tu podia colocar o nome mais fácil, né? Hidroclorito de sódio, porque tu não chama logo de água sanitária, né? Água sanitária é hidroclorito de sódio. Vitória Caroline, tu quer me pegar, Vitória Caroline? Me puxando da memória para me lembrar que isso aí era água sanitária. Rapaz, tem gente que coloca, né, água sanitária, né? Isso aí, mas vai ter que diluir corretamente, tem que seguir um monte de observação. Isso aí faz com que elimine alguns resíduos tóxicos da salada, tá? Tem isso, tá? É utilizado para isso. Para é como desinfetante, né? Desinfetante. Mas eu, particularmente, nunca utilizei ou desconheço. Mas provavelmente eu deve ter comido alguma salada que colocaram água sanitária. Meu Deus do céu, quem já colocou água sanitária na salada, hein, mano? Tu é doido. É a forma de higienização correta, porém tem que diluir corretamente. É, tem que diluir corretamente. Não vai pegar, Michele, o água sanitária tubarão que tem aí na tua casa, não, viu? E coloca na salada, viu? Faça isso não, porque aquela água sanitária tubarão, ela é altamente concentrada. Se você, aqui é Brilux, né? Gente chique é outra coisa. Aqui em casa é água sanitária tubarão, meu amigo, que quando bota no banheiro parece que aquele nosso é ácido muriático, quebra tudo. Magnésio, cadê? Não é para comer, é apenas para lavar. É, você lava. Tô só tirando onda. Faço com bicarbonato e vinagre. É, rapaz, o pessoal aqui, viu? Dando lições aí de como você lavar corretamente os vegetais, né? Magnésio. Cara, o magnésio, ele é importante porque ele é um cofator. Ele é um cofator enzimático. Então, existem complexos na célula. Por exemplo, a formação dos ribossomos. Ribossomo é uma organela que produz proteína. A formação do ribossomo em si tem muita relação com o magnésio. O magnésio está na formação dos ribossomos, cofator enzimático. Vou colocar aqui, ó. Formação dos ribossomos. Formação dos ribossomos vai ter magnésio, tá? E a formação também da clorofila. A clorofila, gente, a clorofila é importante destacar que a clorofila é um pigmento, tá? A clorofila é um pigmento. Agora, o que você deve ter ideia é que a clorofila não tem cloro, tá? É só o nome que parece. O cloro é mais corrosivo. Uhum. A clorofila é um pigmento da planta que assimila luz, tá? Clorofila. E tem vários tipos de clorofila. Clorofila A, B, C, D, que é o que varia a cor do vegetal. Interessante, né? Ferro. Ferro está na composição da hemoglobina, ó. Formação da hemoglobina. Hemoglobina e mioglobina também. Mioglobina. Mioglobina é a proteína que transporta oxigênio nos músculos. E a hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio no sangue, tá? Então, tanto a hemoglobina como a mioglobina, ele acaba sendo utilizado na formação da hemoglobina e da mioglobina, que é importante, tá? Estão anotando isso? Comenta para mim aí, estão anotando.
Agora tem toda uma bioquímica, tá? Nesse negócio aí, viu? Do ferro. A gente coloca assim, mas tem toda uma bioquímica do ferro aí sobre a questão da absorção de ferro em nosso corpo. Mas eu não vou falar sobre isso, não. Formação de hemoglobina. Além disso, o ferro ele participa de alguns complexos que acontecem dentro da célula, como o complexo citocromo, por exemplo. Citocromo. Citocromo é no processo de produção de energia, tá? Citocromo e ferrodoxina. Esses dois complexos aqui é um complexo enzimático, tá? São complexos enzimáticos que acontecem dentro da célula. O citocromo e a ferrodoxina são complexos proteicos junto com ferro, que é importante para a produção de ATP. Outro sal mineral que a gente não colocou ele lá em cima é o cobalto. Cobalto também é importante, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Cobalto. Me vem na cabeça esse nome, cobalto. O cobalto é importante para a composição da vitamina B12. Combinação. Não. Composição. Composição da vitamina B12. Quem é que sabe o nome da vitamina B12? O nome da vitamina B12. Vitamina B12, que é importante, ó, se o cobalto está na composição da vitamina B12, importante destacar que a vitamina B12 ela é fundamental para a maturação de hemácias. Maturação de cobalamina. Foi boa, Josélia. Cianocobalamina. Meu amigo Alexandro aí, meu irmão. Desse jeito. Outro sal mineral aqui nesse nivelas pra gente poder lembrar do cara, né, mano? Hoje é dia de lembrar dos esquecidos, né? Ó, iodo. Iodo importante demais na composição de hormônios, ó. Composição de hormônios. Dois hormônios são bem conhecidos, o hormônio T3 e T4, por exemplo. O nome deles são bem complexos, mas a gente chama T3 e T4, que é a triiodotironina e a tetraiodotironina, que são hormônios metabólicos. A interessante é o seguinte, tá? A carência de iodo ou excesso de iodo pode promover patologias, tá? Como o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, tá? Tem relação com isso. E alguns alimentos, por determinação, tá? É importante que tenha iodo. Tem que ter iodo. Às vezes nem é lei, tá? Mas é alguma política em cima de ter iodo nos alimentos, tá? Porque justamente existe, não só no Brasil, mas existe regiões que a dieta ela não tem iodo, então tem que ter aí suplementos de iodo para poder conseguir suprir a necessidade do corpo para poder produzir os hormônios que precisa, que no caso é o T3 e o T4. E olha, o fosfato, que é o fósforo, né? Fosfato, importante também para a formação de ossos e dentes, tá? Tem fósforo também na formação de ossos e dentes. E claro, né, formação do ATP. ATP que é a energia da célula, né? Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Alguém levantou a mão? Fosfato, né? E o principal é que eu já ia esquecendo, formação
do DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, tá? Os nucleotídeos têm fósforos. Gente, como eu falei para vocês, o Nivelas é bem tranquilo. É um nivelamento, são informações que eu coloco aqui para vocês que de repente dá aquela reforçada para poder liberar, para poder você liberar. Da onde surgiu essa palavra liberar, meu irmão? Para vocês relembrarem, tá? E de repente aí ajudar na tua graduação, a ajudar de repente aí nos teus estudos, tá?